Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade. Estamos aqui hoje recebendo o advogado Dr. Rui Correia e também o estudante de Direito e ativista político Emanuel Júnior. No programa anterior, nós falamos um pouco sobre a questão da prisão do ex-presidente Michel Temer, fazendo um comparativo com a prisão do ex-presidente Lula e fazendo uma análise também política e também no campo do direito do caso. Agora eu vou entrar um pouco em um outro assunto que é bastante importante também, que tem gerado várias repercussões, internet e tudo mais, que é a relação do atual presidente Jair Bolsonaro com o Congresso, que claramente está muito estremecida, principalmente na Câmara. No Senado as coisas ainda estão caminhando um pouco mais tranquilo, até porque os projetos ainda estão tramitando na Câmara. Então, no momento, o ponto de convergência maior é em relação a isso, principalmente com o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Eu vou começar com você, Manuel, para você falar um pouco sobre essa relação tão estremecida, como você avalia a atuação de Jair Bolsonaro, o seu posicionamento perante a Câmara, o retorno do presidente Rodrigo Maia para o Bolsonaro, enfim, a gente fazer uma análise aqui para que as pessoas possam compreender um pouco sobre a situação atual desse vínculo que é tão importante, porém está realmente abalado e que prejudica diretamente o país. Sim, sim. Ellen, a gente precisa, no início, definir, explicar funções básicas. O presidente da República, ele tem a função de executar os projetos, de desenvolver o país a nível nacional, a promover comércio exterior, enfim, o que é, de fato, executar. E os congressistas, os deputados federais e senadores, eles têm a prerrogativa de criar leis, de fiscalizar o poder executivo, saber se o presidente está fazendo tudo certinho e, além do mais, representar a população. Ou seja, tem três funções básicas: legislar, representar e fiscalizar. Ou seja, quando o presidente Bolsonaro ele envia ao Congresso propostas como a reforma da Previdência, por exemplo, ele está dizendo: congressistas, olha, eu estou precisando que vocês aprovem essa lei para que eu possa agir dentro da lei, porque vai ser uma nova lei. Então ele vai lá, envia para o Congresso: olha, o meu projeto é esse aqui, discutam aí, vejam o que vocês acham e depois aprovem para que eu possa trabalhar melhor. Só que ele precisa ter uma boa relação com o Congresso, porque, como nós sabemos, são 513 pessoas na Câmara dos Deputados e mais 81 pessoas no Senado Federal. Então, para você convergir todas essas ideias em uma proposta, é muito complicado, porque são muitas cabeças, são muitas pessoas pensando diferente, pessoas defendendo diversos pontos de vista. E o que se praticou muito no nosso país era a barganha. Você aprova o que eu estou mandando aí para o Congresso, que nós vamos te dar um cargo, um ministério, e por muitos anos isso aconteceu. A gente está muito cedo ainda, assim, a gente pode dizer se isso está acontecendo, Mas ele, pelo menos na campanha, dizia que não haveria essa troca, que seria na base do diálogo, assim como outros candidatos, a exemplo de Marina Silva, que disse que a base dela seria a conversa. Ele também falou que seria conversando e não iria trocar cargos nos ministérios. E aí a gente pensa, como que ele vai conseguir aprovar uma reforma da Previdência se não tiver um bom entrosamento com o Congresso Nacional, se não tiver uma boa relação com o presidente Rodrigo Maia? Porque os poderes, eles são independentes, mas também são harmônicos. Eles precisam conversar, precisam estar em boa sintonia para que as leis possam caminhar da melhor forma. E aí a gente precisa realmente dessa política estável, Se a gente tiver um Congresso Nacional que esteja lutando com o presidente para ver quem aparece mais, qual é o presidente ou da Câmara ou o presidente da República que mais aparece, que tem mais influência, aqui quem manda sou eu, aqui eu faço o que eu quiser, como é que o nosso país vai caminhar? Esse é um questionamento que a gente pode se perguntar, Como o país vai andar com poderes que estão em desarmonia? Então, Rui... Olha, eu acho que a linha é mais ou menos essa. Agora, na verdade, a gente tem um presidente que foi eleito sem utilizar a grande mídia, usando as redes sociais, criou-se uma ambiência muito favorável a esse discurso dele, o discurso da moralidade, disso e aquilo e tal, por conta da debalaqueira do governo Dilma, por conta da recessão, da crise econômica, tudo isso favoreceu a eleição de Bolsonaro. Agora, o estranho disso tudo, que Bolsonaro ele ficou 28 anos sendo deputado, e deputado chamado do baixo clero. O baixo clero
na linguagem popular, é aquele deputado lá que fica lá no cantinho, que não tem nenhuma, digamos assim, nenhum protagonismo maior lá no dia a dia do Congresso, tá certo? Então, eleito, ele com esse discurso dizendo que não, no governo dele não haveria o toma lá da cá, né? Em outras palavras, que eu não dou cargo para você votar numa proposição do Executivo. Eu acho que, sabe, em qualquer lugar do mundo, em qualquer democracia representativa, deputados, eles nomeiam, é uma parceria, certo? E o fato de o deputado nomear, ele tem interesse em determinado órgão de dirigente, desde que o indicado tenha competência técnica, tenha uma integridade moral, não vejo nenhum mal a isso, né? As relações são de parceria, né? E imaginar, por exemplo, ele está fazendo o corporativismo inverso. Não quer governar com os deputados, mas está governando com os militares. Hoje, no momento, tem 100 generais ocupando cargos estratégicos no governo. Então, o governo passou a ser de um governo civil, composto basicamente por pessoas, quadros civis, por quadros militares. Não que eu não acho que, por exemplo, que os militares não sejam competentes. Não, eu acho extremamente competentes. Hoje, os militares de hoje são diferentes dos militares de 64. Né? Hoje você tem qualquer general hoje, ele fala 2, 3 línguas, certo? Ele tem mestrado, ele tem doutorado, são quadros extremamente preparados. Mas o que eu quero me referir é exatamente isso. Ele abandona uma relação que ele necessariamente ele tem que ter com o executivo para manter uma relação de que, tipo assim, eu não faço isso porque eu não vou me submeter, eu não vou jogar dominó na cadeia com o Temer e nem com o Lula. Não necessariamente, tá certo? Ele tem que governar com... eu não vou governar com os partidos. Então, como é que o presidente da República, que foi deputado 28 anos, ele sabe que lá no Congresso, sem o líder, não funciona. Eu vou trabalhar com bancadas temáticas, com os evangélicos, com os católicos, com os ruas, com essas bancadas. Isso não funciona, porque o regimento interno sabe que, né, ele sabe disso, que lá no regimento interno da Câmara, só quem fala é o colégio de líderes, porque está no regimento. Então, se não for com os líderes, não vai andar com as bancadas. Aí o que acontece? Acontece isso em Trevelo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 30 anos também de mandato, conhece como nenhum, é presidente de um poder, é pressionado pelos deputados, então gera esse clima de confronto. O país precisa de uma reforma previdenciária que está lá um mês empacado, sequer tem relator, parece que o relator foi nomeado ontem, não foi isso? Mas caminhando com muita dificuldade depois que as forças, né, de ambos os lados entraram e estão tentando compatibilizar a relação entre o presidente da República, o presidente de um poder, do Executivo, com o presidente do Legislativo, da Câmara, que é um outro poder. Então, é exatamente isso. Falta política e não acho que vá resolver essas questões. Por exemplo, o pacote, você falou do pacote anticrime, né? Há um espanto, porque há um anterior do ministro Moraes e o de Moro. O de Moro, ele cedeu, por exemplo, um juiz de direito, né, fazendo proposições, né, no sentido de armar a população no momento que você tem, porque foi uma bandeira de campanha do presidente. Eu vou estar fazendo um intervalo comercial e quando a gente retornar, a gente vai só finalizar esse ponto, que é sobre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, como o Congresso como um todo, para a gente poder entrar um pouco justamente nesse pacote anticrime, ok? Sim. Então, nós voltamos já. Voltamos aqui com a Velocidade, onde estamos falando sobre a relação de Jair Bolsonaro com o Congresso. E antes de passar aqui a palavra ao Emanuel, só pontuar a questão que a gente cai no assunto da governabilidade, da dificuldade da governabilidade, justamente por conta dessas práticas do país ser um país acostumado com aquelas práticas da velha política do tomar lá da cá. Então, Emanuel,
Trazendo isso para, politicamente falando, a gente tem essas questões, tem essas dificuldades que o atual presidente está passando para poder ter as suas reformas aprovadas. Ele está tomando várias negativas dentro do Congresso, dentro da Câmara, inicialmente, justamente por conta desse problema de diálogo mesmo. Então, partindo disso, falando sobre a governabilidade, sobre esse parâmetro de velha política e da nova política, como é que você entende isso dentro dessa área moral e política? Ellen, é muito importante que nós jovens, né, tenhamos a consciência de que daqui a 4 anos nós estaremos inseridos no mercado do trabalho, estaremos atuando em nossas profissões, e para que nós possamos exercer da melhor forma, nós precisamos de um país decente. E esse país decente, a gente tem que começar a promovê-lo desde agora. Então, independente de visões políticas, a gente já passou a eleição, a gente tem que torcer para que o país dê certo, para que o nosso futuro dê certo. Então, quando a gente pensa na governabilidade do que o presidente precisa fazer, tornou-se comum, inclusive, que os presidentes, nos seus primeiros anos de mandato, eles tomam medidas impopulares, porque acredita-se que nos 2 últimos anos, as pessoas já esqueceram daquilo e aí eles conseguem uma reeleição tranquila. Mas não, hoje, com a nossa consciência política, com o nosso ativismo político, a gente percebe que precisamos estar ativos, participando de um governo, porque esse governo é o nosso governo, é o nosso futuro. Então, a gente percebe que a governabilidade ela é necessária para justamente efetivar políticas públicas que são importantes para o nosso contexto, seja para o jovem, seja para o idoso, seja para o deficiente, enfim, todas aquelas pessoas que estão precisando realmente de um país melhor. E quando eu digo precisando, é que na verdade elas querem de fato um país melhor. E quando a gente pensa em relação presidente da República e Congresso Nacional, a gente tem que justamente entender que ninguém trabalha sozinho. Todo mundo precisa de uma ajuda para desenvolver suas funções. E o presidente da República precisa do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional precisa do presidente da República porque eles trabalham em conjunto. Todos eles ali, acredito eu, querem o bem do país. Agora, se eles estão defendendo particularidades, causas próprias, isso aí é uma outra história que a gente cai naquele velho ponto da crise de representatividade. Eu ia pontuar agora sobre a questão do pacote anticrime, mas eu vou deixar esse assunto para o nosso último bloco e fazer um link sobre essa questão da governabilidade, fazer um paralelo com Itabuna. Essa semana, o atual prefeito Fernando Gomes, ele manteve o vereador Ronaldão, como líder da bancada, líder da situação. E aí nós tivemos o vereador Guinho, que hoje não é situação, mas também não é mais do tripé da oposição. Ele hoje é independente, assim como o Babá Cearense. Então, o Guinho, ele se posicionou e foi noticiado no blog Política que ele disse que nenhum vereador merece ser líder do governo Fernando Gomes. Ele fez elogios ao vereador Ronaldão, demonstrou seu respeito pela atuação do mesmo, porém, ele fez essa declaração. Então, fazendo essa análise de relação poder executivo, poder legislativo, mediante essa situação hoje de Itabuna, onde nós temos 4 pontos estratégicos, que é situação, oposição, Anderson Guinho como vereador independente e Babá Cearense também como independente. Como é que você avalia politicamente falando essa relação entre executivo e legislativo aqui na nossa cidade? Ellen, um questionamento muito pertinente, né? Porque a gente está falando de Brasil, situação federal, e agora a gente vem para a situação municipal. O mesmo se cabe. A gente percebe, né, quem consegue estar mais próximo da política local e dessas articulações, a gente percebe que muitos vereadores eles estão aliados com o prefeito. Mas essa aliança não se dá simplesmente por uma questão de concordância, né? A gente sabe que existe o velho toma lá da cá. E a gente sabe também que o governo municipal ele não é o dos melhores. Então, para que você perceba isso, é só sair às ruas. É só você ver a situação da nossa saúde, das nossas ruas, da nossa segurança. Enfim, é só você perceber que o nosso atual governo não está funcionando. E quando você vai para a Câmara de Vereadores defender este governo, é muito complicado. Porque você vai precisar realmente de um jogo de cintura muito grande, de uma boa articulação, de uma boa oratória,